em Gênesis 22, eu quero começar minhas palavras expressando minha gratidão ao pastor Silas pelo convite, a Deus pela oportunidade de exercer o dom que Ele me deu, e pedir a você que tenha toda a atenção à palavra de Deus, toda a reverência, tá bom? Para que você possa ser abençoado e edificado. Se você puder e quiser ficar de pé, fique, se não, fique à vontade, tá bom? Então, a palavra de Deus que está em Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 13, Gênesis 22, do 1 ao 13, assim diz a palavra de Deus. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Aleluia. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar. Pai, esse momento é o que nós temos separado para pregar a tua palavra. Eu sou teu, essa palavra é tua e essa igreja é tua. Então, Senhor, põe a tua palavra na minha boca e unge os ouvidos dos irmãos, e que essa palavra levante o cansado, anime o abatido e dê forças àquele que precisa ter forças renovadas. Que o Senhor desça com a sua glória, testificando da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, podem sentar-se. Abraão é, sem dúvida, uma pessoa que tem características específicas na Bíblia. É a única pessoa na Bíblia que Deus chamou de meu amigo, e a única pessoa na Bíblia, está isso em Isaías 51:2, que Deus disse: olhai para Abraão. Presta atenção nisso. Abraão é uma pessoa que tem características específicas, e Abraão é reconhecido e respeitado nas 3 principais religiões do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo.
No islamismo e no judaísmo, Abraão é reconhecido como pai físico, como semente, como aquele provedor da semente humana. Abraão é pai dos árabes fisicamente e Abraão é pai dos judeus fisicamente. Dos árabes através de Ismael, um dos filhos de Abraão, e dos judeus através de Isaac. Então Abraão é uma pessoa que tem assim uma relevância na Bíblia, que nós precisamos prestar muita atenção na relação, no tipo de fé que ele exerceu. Nós, lendo a história dele, que começa aí no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê que Abraão era originário de Ur. Ur era a terra dos caldeus, que é a antiga Babilônia e é o atual Iraque. Então, assim, se Deus não tivesse entrado na vida de Abraão, estabelecido um relacionamento com ele, Abraão seria apenas mais um caldeu, uma pessoa anônima na história. Mas a Bíblia diz que um dia Deus chamou Abraão. Abraão tinha um nome, o nome dele só tinha, o segundo A era único, né? Abraão tem 3 As. Originalmente era Abrão, mas Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Muito bem. Então, a Bíblia vai mostrar, e quando eu já disse aqui, estou repetindo, que quando a gente vai preparar uma mensagem, o pastor balançou a cabeça da outra vez concordando, eu não sei o Jefferson, mas a gente fica num dilema quando Deus coloca um texto no nosso coração para falar, e a gente precisa achar um tema. Por exemplo, eu pensei de colocar como tema aqui Abraão, Isaac e o Cordeiro, e eu fiquei conversando com o Socorro, porque eu sei que ela ora e às vezes ela levanta de madrugada para orar por mim. Quando eu vou pregar, principalmente, eu preciso, e você deve orar por mim, e você deve orar pelo pastor, e você deve orar por cada irmão, amém? Porque nós somos uma família, nós somos um corpo, nós precisamos de oração. Você olha para o apóstolo Paulo e pensa, era um gigante da fé, mas ele pedia oração. Nós todos precisamos de oração, amém? Então, muito bem, Abraão, Deus muda o nome dele, e nesse capítulo especificamente, a gente vai ver que Abraão passa por uma prova única na Bíblia. Deus pede, né, depois de a gente ver que quando Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos, e Deus promete a Abraão um filho. Nós conhecemos a história, não dá assim para detalhar muito, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem a história de Abraão, porque acredito eu, pelo menos eu tenho o maior prazer de pregar sobre esse tema. Mas eu estava dizendo que a gente fica assim pensando que tema que eu vou dar, e eu fiquei então pensando, Abraão, Isaac, o Cordeiro, a fé perfeita, a fé que vence o mundo, enfim, a gente fica. E ontem eu mandei o texto para o pastor, e eu botei a fé de Abraão como tema dessa pregação. Muito bem, então esse homem que é chamado numa idade avançada, Deus o chama e estabelece com ele uma aliança. A mulher dele, Sara, era estéril, que Deus também mudou o nome dela era Sarai, Deus mudou para Sara. E depois que Deus dá um filho ao casal, Deus vai colocá-los sob uma prova. E Deus manda, é o que foi lido aí no texto, que Abraão procure um lugar. E eu quero dizer a você onde é esse lugar. Na Bíblia, quando você vê Jerusalém, você vê, levanta a mão quem já viu o Domo da Rocha, aquela cúpula de ouro. Só 2 pessoas, quase todo mundo. Quando você vê Jerusalém, ele tem uma cúpula assim, uma abóbada de ouro. Aquilo ali é ouro mesmo. Ela está exatamente nesse lugar onde Deus mandou Abraão levar o filho dele para ser sacrificado. Naquele lugar ali
é que vai ser construído o templo. Observa, com a mente espiritual, com a mente de Cristo, como que as coisas de Deus se encaixam matematicamente, perfeitamente. Então, Deus manda Abraão ir a esse lugar, oferecer seu filho, e a Bíblia diz que Abraão andou 3 dias, chegou lá com Isaac e fez todo aquele cerimonial, levou a lenha, a faca, a brasa. E quando ele vai caminhando, eu li aí no texto que você ouviu, que o filho dele fica assim: está tudo aqui, mas está faltando alguma coisa, né? Isaac até então, ele estava, com certeza pensativo, e Abraão devia estar com o coraçãozinho assim, também pensativo e meio apertado. E Isaac faz essa célebre pergunta, que está aí no texto, e ele diz a seu pai: meu pai, eu estou vendo aqui todo o preparativo, lenha, a faca, a brasa, mas e a vítima? E o cordeiro? E Abraão responde para Isaac: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Lição para todos nós: o cordeiro é a figura central da Bíblia. E eu vou perguntar para forçar você o raciocínio: quem é a figura central da Bíblia? O cordeiro. Você vai ver o cordeiro demonstrado ali no livro de Gênesis, passear em toda a Bíblia. O pastor está começando a leitura de Êxodo, e logo quando Deus vai estabelecer um contato com Moisés, você também conhece a história, já viu o filme, a sarça ardente, Deus fala com Moisés, e Deus vai estabelecer com Moisés a necessidade de ter um cordeiro. Lição para mim e para você: não existe comunhão com Deus sem um mediador. O cordeiro é um mediador entre Abraão e Deus. O cordeiro é o mediador entre eu e Deus. O cordeiro é o mediador entre você e Deus. O cordeiro é o cabeça da igreja. Esse cordeiro então vai aparecer nas páginas da Bíblia. Numa das pregações que eu fiz aqui, eu já disse que foi calculado que no deserto foram sacrificados cerca de 2 milhões de cordeiros. E quando você lê o Velho Testamento, se você lê com a sua mente racional, com a sua mente natural, você não entende isso. Quando eu era novo na fé, eu li o Velho Testamento, eu falava: meu Deus, mas é muito sangue, por que isso? Eu não tinha, na minha fé infantil, iniciante, eu não tinha essa noção. O que Deus está ensinando a mim e a você? Que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Sem derramamento de sangue não há comunhão, não há contato, não há culto. Por isso essa igreja celebra a Santa Ceia todo mês, lembrando o sacrifício de Jesus. Deus está dizendo a mim e a você que há uma necessidade de um intermediário entre Ele e nós. E por que isso? Por que Deus precisa de um intermediário? E quem tem os requisitos para ser esse intermediário? Será que eu posso pegar uma galinha e sacrificar e ficaria tudo bem entre eu e Deus? Ou um boi ou um cabrito? Davi, quando sentiu o seu pecado, ele disse que sacrifício e holocausto não é isso que comove Deus. O que comove Deus é o quebrantamento diante do sacrifício que Ele fez por nós. Na nossa relação com Deus, presta atenção nisso, bota sua mente nisso, porque essa palavra, ela é uma palavra que define vida e morte. A Bíblia fala de vida e de morte, de salvação e perdição, de céu e de inferno. Então a mensagem da Bíblia é muito séria, ela é muito urgente,
ela é muito abrangente. Então Deus está dizendo que sem um mediador, sem um cordeiro, e isso, eu repito, não pode ser como a minha mente achar. Eu não posso achar que, como eu já vi um senhor falar, tem um monte de mediadores, tem um monte de, ele falava, mentores, para me chegar a Deus tem um monte de maneiras. Não tem um monte de maneiras, não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso faz a gente lembrar do Éden, quando aconteceu a queda e a humanidade se perdeu. Quando Adão se afastou de Deus, a perdição aconteceu em 3 níveis. Foi perdido o caminho, foi perdida a verdade e foi perdida a vida. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ali no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, o caminho se desfez. O contato com Deus foi interrompido, foi quebrado. A tomada foi tirada da parede. A força de Deus, a energia de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus não podia mais se comunicar com o ser humano. Então o caminho foi perdido. A verdade também foi perdida. A humanidade se perdeu em mentira. Então, da maneira que Deus estabeleceu essa aliança com Abraão, e através de Abraão vai se formar uma nação de fé, paralelamente o mundo caminhou. Eu não quero assim me deter tanto nisso não, mas os impérios foram se formando. Por exemplo, o império da época era o império do Egito, que o pastor vai entrar aí na leitura de Êxodo que eu falei. Depois vem os impérios sequenciais, aquele sonho que Daniel teve, uma estátua com uma imagem representando os impérios, né? Babilônia é a cabeça, o Irã, a Pérsia era o peito, a Grécia eram as pernas, os 10 dedos era o Império Romano, que se desfez em 472, se dividiu em 10 colônias e formou a Europa que nós conhecemos. Isso é apenas história que eu estou te dizendo, mas eu quero dizer que paralelamente a esse caminho que Deus ensinou do Cordeiro, as nações foram se organizando em impérios, e à medida que elas foram se organizando em impérios, elas foram criando os seus deuses, as suas lendas. Estão aí os super-heróis, os planetas que estão no céu, todos eles têm nome de deuses, que o homem imaginou que eram deuses. Um joga flecha, o outro tem um martelo na mão, o outro faz isso, o outro faz aquilo, mas são caminhos falsos. O único caminho que Deus ensinou é o caminho da fé no Cordeiro, que Abraão aí, Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu vou ter aliança com você, você vai ter comunhão comigo, você vai ter contato comigo, mas essa comunhão será baseada na sua fé nesse Cordeiro. Por isso Abraão, quando Isaac faz a pergunta a ele responde: meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. Você não pode estabelecer a maneira através da qual você vai se relacionar com Deus. Nesse contato seu com Deus, você oferece o pecador e Deus oferece o Salvador. Você não pode, por exemplo, dar uma esmola ao cego e chegar diante de Deus e falar assim: ó Senhor, eu fiz isso por causa disso, eu quero que o Senhor me abençoe. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Paulo disse: porque por meio da fé vocês são salvos, não por obras, mas pela fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Para não estendermos muito essa introdução, essa explicação, eu quero dar para você algumas características que uma fé precisa ter. Primeiramente, a fé precisa ser perseverante. Presta atenção nisso. A fé que Deus ensinou a Abraão, ela precisa ser
perseverante. O Senhor Jesus chegou ao fim do seu ministério e ele disse: está consumado. Quando Paulo estava chegando ao fim de sua vida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você tem guardado a fé? Isso tem uma importância tão grande que Paulo diz a Timóteo que no fim dos tempos, nos nossos dias, ele diz: muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a demônios. Nós estamos vivendo um tempo em que muita gente vai se desviar da igreja, porque vai dar ouvidos a demônios, vai se afastar. Aquilo que era valor vai deixar de ser, vai chegar na faculdade, vai ouvir que não é bem assim, que a mulher pode fazer aborto a hora que ela quiser, que a pessoa pode cultuar a Deus da maneira que ela quiser, que a pessoa pode usar o corpo da maneira que quiser. Um dia desse, um pastor, amigo meu, estava falando para mim que o irmão que era ativo na igreja, esse irmão doou até o data show para a igreja. É data show, né? Esse projeto aqui. E de repente, aquele irmão chegou ao pastor e falou assim: pastor, eu estou saindo da igreja. E o pastor falou assim: irmão, mas para onde você vai? Para lugar nenhum. Eu vou ficar dentro de casa, eu vou cuidar da minha vida. Tenha cuidado com isso, porque a Bíblia diz que nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas vão se desviar da fé. O Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele voltar, Ele perguntou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então nós estamos vivendo uma crise de fé. As igrejas estão cheias. Não é crise de número de crente, não. Tem muitas igrejas cheias. Mas Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra. Ele não disse: haverá muitos cristãos, haverá muitas Bíblias, haverá muitas boas obras, haverá muito centro de caridade. Ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra. Fé em quê? Fé no Cordeiro que Deus demonstrou nesse ritual, nesse momento em que ele fala com Abraão. Então a fé precisa ser perseverante. Outro ponto que a fé precisa ter: a fé precisa ser guardada em uma boa consciência. Isso está em 1 Timóteo 3, versículo 9. Paulo disse que a nossa fé, a fé no Cordeiro, a fé em Jesus, ela precisa ser guardada numa boa consciência. Satanás se empenha para sujar a sua consciência. Se você tiver uma consciência suja, você não consegue cultuar a Deus em espírito e em verdade. E a única coisa que limpa a consciência é o sangue de Jesus. Amém? A única coisa que dá a você condição de cultuar a Deus é o sangue de Jesus. Um pastor conhecido fez um retiro, e um retiro de jovens, ele deu assim, botou uma caixinha para que cada jovem escrevesse num papel o que é que o atrapalhava espiritualmente, onde é que a direção, a orientação daquele pastor deveria mais ser enfatizada. E o ponto que mais chegou ali, naquela caixinha de informação, foi pornografia. A coisa que mais atrapalhava os jovens, que mais fazia os jovens sentir a sua consciência suja, foi pornografia. Satanás está furioso com a igreja e ele quer enredar, prender, atrapalhar os cristãos, fazendo com que eles tenham uma consciência suja, para que ele se sinta obstruído, atrapalhado, enredado espiritualmente, impedido de cultuar a Deus. Porque quando você se sente sujo espiritualmente, você não consegue levantar
a sua mão em adoração a Deus em espírito e em verdade. É assim ou não é? Você não se sente livre para adorar a Deus. Então, a nossa fé precisa ser guardada em uma boa consciência. A palavra fé, irmãos, ela não é assim muito repetida no Velho Testamento, não. Apenas em Abacuque 2, no versículo 4, a palavra fé é citada ali. Você não vê, por exemplo, os salmos, são 150 salmos, a lei. Não, você não vê a palavra fé no Velho Testamento, a não ser dessa vez aqui. Agora, Paulo vai repetir essa expressão que Abacuque usa lá, num dos 39 livros do Velho Testamento. Paulo vai repetir em Romanos 1, versículo 14, em Gálatas 3:11. Paulo vai dizer: o justo viverá da fé. Meu irmão, esse ser que está aqui diante de você, que é um pregador chamado por Deus, cheio de limitações, está dizendo a você que você precisa viver da sua fé. Viver quer dizer se manter, se nutrir. Quando você olha para Jesus, e o livro de Hebreus cita os heróis da fé, eu disse que Deus mandou assim no relance olhar para Abraão, e você vai ver na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, mas quando chega logo no 12, o escritor de Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para Jesus, você não vê apenas um cordeiro. Ele vai passear na Bíblia e aquele cordeiro se torna o cabeça da igreja, ele se torna o Senhor dos senhores, ele se torna o Deus vivo que se materializou, que se tornou homem. João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você vive da fé. Quem não tem fé pode estar caminhando, mas está morto em seus delitos e pecados. O justo vive da fé, ele se mantém da fé, assim como um bebezinho se alimenta do seio da mãe, o crente se alimenta da graça do Senhor Jesus. A graça que procede do Senhor Jesus é o alimento que me nutre, que me sustenta, que me mantém de pé. A Bíblia diz: porque pela fé você está de pé. Então a fé, irmãos, essa fé que Deus ensinou, ela nos faz viver. E o que faz essa fé ficar acesa é a leitura da Bíblia. Toda vez que uma pessoa está fria espiritualmente, ela não sente vontade de ler a Bíblia. O primeiro sinal de desvio que acontece dentro de uma pessoa é apatia, essa preguiça, essa negligência de ler a palavra. Quando você lê a palavra, Deus aciona a sua fé. Você é informado de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas você só sabe isso quando você lê a Bíblia. Então você é informado e você é transformado. A Bíblia tem o poder de te informar e de te transformar. Então ler a Bíblia traz fé e conhecimento. E eu disse que Jesus é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Autor por quê? Porque a fé tem origem nele. Consumador por quê? Porque através dele você pratica atos de fé. O pastor saiu de Marambaia e veio para o Fonseca. Isso é um ato de fé. Numa manhã fria, chuvosa, você saiu da sua casa e veio na igreja para ouvir esse homem que está aqui dizer a você que a fé é que te mantém de pé e que é através da fé que Deus te sustenta. Então Jesus é o autor da fé, mas também ele é o consumador da fé. Quando Jesus é entronizado no seu coração, você faz atos de fé. Você ora pela sua família, você se ajoelha e ora pelos seus irmãos, você faz coisas acontecerem que mudam o ambiente.
A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, igualzinho a gente, sujeito ao mesmo que nós somos, mas ele orou e a natureza foi influenciada. Deus quer que você influencie a sua família pela fé. Deus quer que Viviane ore pela mãe dela, para que a mãe dela entenda essa fé e abrace essa fé. Deus quer que eu ore pelos meus irmãos para que o estado espiritual deles mude, se torne um estado espiritual melhor. Você vai ver que Abraão teve a sua família saqueada. Vieram 5 reis e levaram a família de Abraão. E o que é que Abraão fez? Ele sentou e ficou chorando, ele ficou se lamentando, se lamuriando. Ele se levantou pela fé, ele disse: eu vou libertar a minha família. Ele juntou 318 homens subordinados a ele, ele foi lá, venceu os 5 reis e libertou a sua família e trouxe de volta. Deus pela fé vai restituir a sua família. Deus pela fé vai restituir aquilo que o diabo tentou tocar na sua vida. Deus pela fé vai abater Satanás e ele vai honrar você, porque a sua fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4. Meus irmãos, finalmente Romanos 10,17 vai dizer para nós termos cuidado, ou melhor, 1 Timóteo 1,19. Já falei Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. 1 Timóteo 1,19 diz para nós evitarmos o naufrágio da fé. Cuidado com a sua fé. Cuidado para que as suas palavras não neutralizem a sua fé. Cuidado para que os seus atos não apaguem a sua fé. Pratique atos de justiça, apegue-se com a palavra de Deus, invoque o nome do Senhor, e Deus edificará a sua fé e fará com que você seja uma bênção, como Ele fez com que Abraão se tornasse uma bênção. Amém? Amém. Então a fé, essa fé, concluindo essa palavra, essa fé, ela é indispensável à sua vida. Isso foi a boca de Deus que falou: eu não vivo sem Jesus. Um dia eu vou, ou eu ou a minha esposa não vai viver sem o outro, que um dos dois vai ser levado. Eu brinco sempre com ela sobre isso, naquela conversa assim em casa. Se Jesus levar, vai me fazer muita falta. Agora, o que não pode faltar na minha vida é Jesus. Eu tenho meu salário que a Marinha me paga, muito bom. Se faltar, Deus vai providenciar outro meio. Mas o que não pode faltar na minha vida é Jesus. Com toda a liberdade eu peço permissão, pastor, essa igreja aqui, se eu for para outra cidade, eu vou passar sem essa igreja, mas Deus vai me colocar num lugar lá onde tem outro servo de Deus. Eu posso passar sem essa igreja, mas eu não posso passar sem Jesus. Bote isso na sua cabeça: Jesus é indispensável para a sua vida. Sem Ele não tem oração, sem Ele não tem santa ceia, sem Ele não tem pregação ungida, sem Ele não tem mensagem bíblica. Pode ter templo, as igrejas estão inventando moda, pintando parede com coisa, fazendo preto, não sei o que, fumaça. Tudo isso aí é coisa da cabeça dos homens. Mas se faltar Jesus, faltará tudo na igreja. Quem não pode faltar na minha vida é Jesus. Então, entronize Cristo na sua vida. Faça com que Cristo expulse tudo aquilo que suja seu coração, que atrapalha a sua consciência. Todo egoísmo, toda imundície, todo pensamento imundo, caia por terra em nome de Jesus. Paulo disse: Jesus seja entronizado como Senhor no seu coração. Se Ele for entronizado no seu coração, assim como Abraão obteve a aprovação de que agradou a Deus, você também vai agradar a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Que Jesus sustente a sua fé em Jesus. Que Ele te abençoe. Pastor, vem orar pela igreja. Meus irmãos, com todas as minhas limitações e falhas, que não são poucas, eu pedi a Deus que eu estivesse aqui debaixo do sangue de Jesus. Tomara que a palavra tenha chegado ao seu coração e que você tenha sido edificado, e que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor Jesus. Amém.